Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 21 de fevereiro. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, dá prazo de 5 dias para que Câmara dos Deputados, Senado e Presidência da República se manifestem sobre a aprovação da PEC dos precatórios. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. STF recebe pedido de abertura de investigação contra o Procurador-Geral da República por suposto crime de prevaricação. O Supremo decide que o Judiciário não pode anular aumento de serviços de telefonia acima da inflação. E ainda, a Advocacia Geral da União garante desocupação diária do Centro de Lançamento de Alcântara, que havia sido invadida no Maranhão. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 5 dias para que a Câmara dos Deputados, o Senado e a Presidência da República se manifestem sobre a aprovação da PEC dos precatórios. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem os detalhes para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite para você e para todos. Olha, o pedido de manifestação do Executivo Legislativo faz parte de uma ação em que a Ordem dos Advogados do Brasil questiona uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso no final do ano passado. Essa emenda alterou o regime de pagamento dos precatórios. E só para lembrar, precatórios são dívidas do governo autorizadas pela Justiça. A emenda constitucional permite que o governo não pague a totalidade das despesas judiciais. Segundo a OAB, a emenda viola direitos e garantias fundamentais quanto ao princípio da separação dos poderes e ao próprio Estado democrático de direito. A ministra Rosa Weber também determinou que, depois da manifestação da Câmara, do Senado e da Presidência, o caso seja enviado ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. William. Obrigado, Viviane. O senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede, pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue possível prevaricação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O parlamentar questiona a manifestação de Aras pelo arquivamento de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de dados sigilosos. O pedido foi feito ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso. O senador Randolfo Rodrigues argumenta que as investigações contra o presidente Jair Bolsonaro não devem ser interrompidas. O parlamentar aponta que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve ser investigado por possível prevaricação, porque se manifestou a favor do arquivamento do caso. Para o senador, a conduta do procurador é grave e merece apuração e responsabilização em diferentes esferas. Além disso, é preciso que se diga que a conduta está inserida em um contexto mais amplo, de aparente subserviência do Procurador-Geral da República aos interesses nada republicanos do senhor presidente da República, proteger sua família e seus afiliados políticos, a troco de subverter toda a lógica do funcionamento das instituições democráticas e republicanas brasileiras. O parlamentar também pediu a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. A intenção é que o subprocurador-geral da República seja designado para atuar no caso, promova a ação penal contra Aras e também instaure um processo administrativo. Em manifestação enviada ao Supremo na última quinta-feira, o procurador-geral Augusto Aras disse que o material da Polícia Federal, divulgado em agosto do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, não era sigiloso. Segundo Aras, é preciso que haja uma decisão específica da autoridade competente e que a colocação de carimbos ou adesivos com referência ao suposto sigilo não é suficiente. Bolsonaro divulgou documentos sobre uma suposta invasão a sistemas e banco de dados do TSE durante uma transmissão nas redes sociais. Em plenário virtual, os ministros do STF acolheram o recurso da União e reformaram a decisão que havia fixado o valor de honorários contra a Fazenda Pública. Com isso, a quantia foi reduzida de R$ 7.400.000 para R$ 10.000. Os ministros analisaram embargos de declaração que questionavam decisão do plenário, que julgou parcialmente procedente uma ação proposta pelo Distrito Federal contra a União. A decisão autorizava o DF a reter as contribuições previdenciárias mensais devidas ao INSS, destinando o montante ao Instituto de Previdência Social dos servidores do Distrito Federal até que haja a compensação do estoque previdenciário
entre o DF e a autarquia federal. Os honorários foram fixados em 1% sobre o valor da causa indicado na petição inicial, em R$ 740 milhões. Diante disso, a União recorreu ao Supremo, argumentando que o valor da causa provocaria um prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. O caso foi analisado em sessão no plenário virtual. O relator ministro Luiz Roberto Barroso aceitou os argumentos da União, sendo seguido pelos demais ministros. Assim, Barroso decidiu dar provimento aos embargos de declaração para fixar os honorários em R$ 10 mil. Na decisão, Barroso destacou que a questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que as partes abriram mão da produção de outras provas, além dos documentos inicialmente juntados. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais do embargado. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Com isso, ele entendeu que existe a possibilidade de revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Por maioria de votos, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a vedação do uso de acordo de leniência da Odebrecht contra o ex-presidente Lula. A gente fala agora ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão foi tomada em sessão virtual da segunda turma no julgamento de um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal. O recurso questionava uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que em junho do ano passado vedou o uso de todos os elementos de prova obtidos a partir do acordo de colaboração premiada no processo referente ao Instituto Lula. Ricardo Lewandowski considerou que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro contamina todas as provas obtidas. O voto dele foi seguido pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Nunes Marques. Divergiram os ministros André Mendonça e Edson Fachin. William. Ok, Marta, obrigado pelas informações. A Procuradoria-Geral da República protocolou no Supremo Tribunal Federal manifestação informando que abriu investigação sobre o apagão de dados no Ministério da Saúde. O fato ocorreu em dezembro do ano passado. A investigação da PGR atende à notícia-crime feita por parlamentares do Partido dos Trabalhadores, que denunciam o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pelos crimes de prevaricação e improbidade administrativa. De acordo com a notícia-crime, a falta de informações depois que o site do órgão foi alvo de hackers impediu pesquisadores de estimar a real transmissibilidade da variante Ômicron do coronavírus. A relatoria no STF é do ministro Gilmar Mendes. O site do Ministério da Saúde saiu do ar na madrugada de 10 de dezembro do ano passado. 2 horas antes, foi exibida uma mensagem que dizia que 50 terabytes de informações tinham sido retiradas do sistema e que, para resgate dos dados, era preciso entrar em contato com os hackers. 3 dias depois, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta tinha sofrido outro ataque de menor intensidade. Segundo investigação da Polícia Federal, o ataque ao site do Ministério da Saúde comprometeu a notificação dos casos de Covid-19 do Programa Nacional de Imunização e do Conect SUS, apesar dos dados serem criptografados, ou seja, codificados. O STF declarou a legalidade do pagamento de pensão a herdeiros de policiais ou bombeiros militares licenciados ou excluídos da corporação. Em votação no plenário virtual, os ministros consideraram constitucional o artigo de uma lei de 2002 que prevê o benefício. Os ministros seguiram o entendimento da relatora Carmen Lúcia e negaram o pedido do governo do Distrito Federal. A ministra entendeu que a lei que trata da remuneração de militares do DF teve origem de uma medida provisória apresentada pelo presidente da República, competente para organizar e manter as polícias civil e militar e bombeiro do Distrito Federal
como determina a Constituição. O governo do Distrito Federal questionava o artigo 38 da lei que estabelece que o militar contribuinte com mais de 10 anos de serviço, licenciado ou excluído da corporação, deixará a pensão aos herdeiros. O benefício será proporcional ao tempo de serviço. Segundo o governo do DF, o artigo foi acrescentado à medida provisória por emenda parlamentar e, por não ter sido de iniciativa do presidente da República, violou a Constituição Federal. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, destacou o entendimento do STF de que parlamentares podem apresentar emendas a projetos de iniciativa exclusiva do Executivo, desde que sobre o mesmo tema e sem provocar aumento de despesa. A ministra explicou que, como o pagamento é proporcional ao tempo de contribuição, não há novo gasto. Além disso, segundo ela, não seria razoável transferir a punição do militar excluído aos herdeiros. E o plenário virtual do Supremo também decidiu: o Judiciário não pode anular aumento de serviço de telefonia acima da inflação. O Ministério Público Federal e o PROCON entraram com uma ação na Justiça Federal de Pernambuco contra a Anatel para questionar a fórmula usada para aumentar as tarifas de telefonia acima da inflação. Eles alegaram que o contrato de concessão limitava a média dos reajustes ao Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o IGPDI, que foi de pouco mais de 14% no período. Mas a Anatel autorizou o reajuste de quase 25% na assinatura não residencial, por exemplo. A primeira e segunda instância da Justiça anularam o aumento e a Telemar Norte entrou com recurso no Supremo. A empresa alegou que não caberia ao Judiciário fixar critérios contratuais que são de competência da agência reguladora e que haveria uma violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. A maioria dos ministros aceitou o recurso da Telemar Norte e entendeu que o Judiciário não pode anular o contrato de concessão que aumenta o serviço de telefonia acima da inflação. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão vale para todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça. O Supremo fixou a seguinte tese: afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por agência reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio, agora aposentado, o aumento das tarifas telefônicas teve respaldo em ato expedido por uma agência reguladora nos limites da atuação dela e, por isso, não caberia intervenção do Poder Judiciário. Veja a seguir: o Ministério Público pede que o Paraná adote medidas para cumprir a imunização de crianças contra a Covid-19. Voltamos já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. Os Ministérios Públicos Federal e do Paraná recomendaram uma série de medidas para o cumprimento da imunização obrigatória de crianças a partir de 5 anos contra a Covid-19. Na recomendação direcionada às secretarias de educação, os Ministérios Públicos recomendam providências urgentes para que todas as escolas públicas e privadas de Curitiba passem a exigir, na matrícula e na rematrícula de crianças e adolescentes, comprovação da vacinação obrigatória, incluída a vacina contra a Covid-19 para aqueles que estiverem na faixa etária de 5 a 17 anos de idade. Embora a vacinação seja um direito constitucional da criança e dever dos pais ou responsáveis, os Ministérios Públicos apuraram a ausência de vacinação completa de crianças, principalmente da imunização contra a Covid-19 naquelas a partir de 5 anos. A vacinação contra a Covid-19 em crianças está prevista em nota técnica do Ministério da Saúde e, por ser recomendada
pela autoridade sanitária, ela passa a ser obrigatória por força da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, está respaldada por recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um auxiliar da fábrica de pneus Pirelli, contratado por prazo determinado, tem direito à estabilidade depois de sofrer um acidente na empresa. O auxiliar foi contratado pela Pirelli na condição de gola vermelha, uma espécie de contrato de experiência. 2 meses após a contratação, enquanto abastecia uma máquina com lona de pneu, fraturou o cotovelo e ficou afastado pela Previdência Social por 6 meses. 4 meses depois, no prazo previsto para o término do contrato, foi dispensado. Ele então entrou na Justiça, alegando que teria direito à estabilidade acidentária de 12 meses após o fim do benefício e, por isso, pediu a reintegração ao emprego ou pagamento de indenização substitutiva. Em primeiro grau, o pedido foi negado, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, teve outro entendimento. O regional citou a Lei da Previdência Social, que não exclui o trabalhador contratado por prazo determinado da garantia de emprego. A empresa, então, recorreu ao TST. O relator na 4ª turma, ministro Caputo Bastos, explicou que a decisão do regional está de acordo com a súmula 378 do TST, que diz: o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. Por unanimidade, ficou mantida a decisão do regional, que entendeu que o empregado tem direito à estabilidade acidentária. O presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou hoje o desembargador Sérgio Pinto Martins para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O magistrado ainda terá que ser sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e depois pelo plenário da Casa. Pinto Martins é desembargador do TRT da 2ª Região em São Paulo e foi indicado para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Alberto Bresciani em dezembro do ano passado. E no próximo bloco a gente fala sobre a desocupação de uma área no Maranhão destinada ao Centro de Lançamento de Alcântara. Voltamos em instantes. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. A Advocacia Geral da União garantiu a desocupação de uma área destinada ao Centro de Lançamento de Alcântara, que havia sido invadida. O local estava sendo explorado irregularmente por uma empresa que abriu um restaurante destinado a turistas. A área invadida tem aproximadamente 12 mil metros quadrados e possui vista para o mar. A empresa ré da ação iniciou as obras em plena pandemia de Covid-19. Ela, então, começou a desmatar a área, que era de vegetação nativa, e construiu no local quiosques pequenos, para que servisse de base para os turistas que fossem utilizar a praia. E a intenção, o objetivo final dessa empresa era que ali virasse uma pousada. Então, faltava construir os apartamentos. E isso estava preocupando muito a União Aeronáutica, né, que essa ocupação aumentasse. Porque a aeronáutica notificou a empresa a desocupar a área e ela não desocupou e ainda continuou as construções. O local pertence ao Centro de Lançamento de Alcântara, base para pesquisas, execução de testes e lançamento de veículos aeroespaciais. A região já havia sido desapropriada anos atrás pela União. Na ação de reintegração de posse, a AGU solicitou que a empresa seja condenada a demolir as mudanças feitas no local e recuperar o meio ambiente degradado. A Advocacia Geral da União utilizou provas documentais convincentes e irrefutáveis para demonstrar a evolução da irregularidade. A própria aeronáutica tirou foto nas vistorias que ela fez do imóvel, isso em julho de 2021 e setembro de 2021 nos encaminhou essas fotos.
E nós também, aqui da AGU, nós fizemos uma pesquisa nas redes sociais e encontramos todo o histórico dessa empresa contado nas redes sociais. A Justiça Federal do Maranhão acolheu os argumentos da AGU e concedeu medida liminar para que a empresa desocupe o imóvel em até 30 dias. Caso o empresário se recuse a cumprir a decisão, a empresa estará sujeita a multa e responsabilização civil e criminal, além do uso de força policial para a desocupação. É uma forma de demonstrar para todo o país que a União ela está agindo de forma célere para evitar essas ocupações irregulares, tá certo? Os órgãos de execução, a aeronáutica ficou de olho, comunicou a AGU e nós ingressamos rapidamente com essa ação. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, manteve a indenização para o piloto Rubens Barrichello por uso indevido de imagem. De acordo com o processo, o piloto Rubens Barrichello teve, sem consentimento, sua imagem utilizada em uma série especial de revistas e miniaturas de carros de Fórmula 1. Em decisão monocrática, o ministro Luiz Felipe Salomão negou provimento ao recurso da editora condenada a indenizar o piloto por danos morais e materiais. A editora lançou em 2016 uma série intitulada Lendas Brasileiras do Automobilismo, vendendo revistas acompanhadas de brindes, que eram miniaturas dos carros de Fórmula 1. 2 edições eram sobre Rubens Barrichello e cada uma delas era vendida por cerca de R$ 53. A primeira instância julgou o pedido de indenização procedente, por considerar que o valor de venda era incompatível com o de uma revista e que a publicação seria apenas um acessório para a comercialização das miniaturas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão e estabeleceu o valor dos danos morais em R$ 30 mil. A editora recorreu então ao STJ, argumentando que não houve ato ilícito, porque para a publicação de conteúdo informativo e bibliográfico, mesmo que havendo interesse econômico, não é exigida a autorização da pessoa retratada, menos ainda em se tratando de figura pública e notória. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão destacou que a conclusão do Tribunal Paulista foi formulada com base nos fatos apurados no processo, e rever esse posicionamento implicaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado ao STJ. Ao manter assim a indenização por danos morais, o ministro pontuou que, diferente do que argumentou a defesa, o valor não é exagerado e que essa definição também se apoiou no exame das provas reunidas no processo. E o projeto Fale com o Presidente do STJ teve a primeira edição do ano e recebeu cidadãos para tratar de demandas sociais e questionamentos jurídicos. Já são 12 edições do projeto que promove o encontro de cidadãos com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, como uma forma de reafirmar a importância do acesso ao Poder Judiciário. Muitas das reivindicações já foram atendidas e mais de 100 pessoas foram ouvidas. É um programa que nós chamamos Programa Cidadão. É um programa em que o cidadão passa a ter no STJ o tribunal amigo, o tribunal viável. E temos sucesso em razão dessa confiança com a sociedade brasileira. Cada participante tem cerca de 10 minutos para conversar com o presidente. O diretor-geral, o secretário-geral e secretários de outras áreas do tribunal também participam das audiências para dar resposta às demandas apresentadas. Eu achei que foi uma oportunidade única de poder falar com o presidente do STJ e foi muito bom ter a oportunidade de conversar sobre alguma demanda. E juntamente com um time, né, que ele prepara de pessoas de outras áreas do tribunal, justamente ali para estar amparado e para estar ouvindo qualquer necessidade que a gente traga, eu achei muito positivo. A gente nunca tem a oportunidade de falar com uma pessoa assim, né? Sempre eu entro no site para poder ver algumas decisões da STJ, né? E acabei ficando sabendo desse projeto, né, de Fale com o Presidente, né? E achei a oportunidade boa para poder vir aqui e estar conversando com ele um assunto profissional meu, né? O advogado Luiz Gustavo Amorim de Souza foi nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para ocupar o cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Especialista em direito tributário e administrativo, Luiz Gustavo Amorim ocupará a vaga decorrente da posse do então desembargador federal Cássio Nunes Marques como ministro do Supremo Tribunal Federal.
Com 20 votos, Luiz Gustavo Amorim figurou como primeiro lugar na lista tríplice elaborada pelo tribunal. Ele entra pelo 5º constitucional, previsto no artigo 94 da Constituição Federal, que destina 20% das cadeiras dos TRFs a membros do Ministério Público e a advogados. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.